Olá, estamos começando o MS em Discussão. O tema de hoje é a escola que queremos, ensino fundamental em tempo integral. A audiência pública foi realizada no Legislativo Sul-Mato-Grossense e vai fortalecer a emenda à Constituição Estadual de 2015, que preconiza a transformação progressiva de todas as escolas de ensino fundamental do Estado em tempo integral. Fique com a gente e acompanhe os detalhes desse debate de ideias e propostas. O debate sobre os desafios e as ações necessárias à implantação do tempo integral nas escolas de ensino fundamental reuniu autoridades, educadores e representantes de entidades. A audiência pública foi proposta pelo deputado estadual Felipe Orro, do PSDB. As pesquisas todas demonstram que o aluno que estuda em escola em tempo integral aprende mais de 120% do que o que está na escola comum. Então, esta é a diferença que vai fazer o plus para essa pessoa ocupar um lugar melhor para que o país desenvolva, o Estado, enfim. E nós precisamos investir na tecnologia, nós precisamos investir no conhecimento e no saber. Esse modelo que nós discutimos de escola em tempo integral é aquela escola em tempo integral mesmo, para sair 5 da tarde, para entrar de manhã e sair à tarde, fazer as refeições, o esporte, o lazer, a sua tarefa em sala de aula com o professor e ter ali o aprendizado na marra. O aluno aprende de qualquer jeito, não tem como, né? Nós temos exemplos no mundo todo. O Japão foi um país que saiu arrasado de 2 guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O único lugar no mundo que foi bombardeado por 2 bombas, as únicas jogadas no mundo, Hiroshima e Nagasaki, bombas atômicas, e se tornou uma potência econômica, mesmo não tendo terra fértil, mesmo sendo um país montanhoso, rochoso, com maremoto, terremoto, furacão, vulcão, todo tipo de problema natural, se tornou um dos países mais ricos investindo no conhecimento. Como se dizia na Idade Média, toda riqueza vem da terra, ou do solo ou do subsolo. Hoje, na nossa idade, no nosso tempo, nós dizemos a riqueza maior vem do conhecimento, da tecnologia, que muitos países vendem esse conhecimento, essa tecnologia e compram o Brasil inteiro, né? Sai daqui minério de Mato Grosso do Sul, de Corumbá, e vai para o mundo todo e volta um chip que vale um bitrem de minério, quer dizer, etc. São tecnologias que são vendidas. Nós, imagina o nosso país com a riqueza que nós temos. Nós precisamos ter esses investimentos. Talvez o passo que esses senhores e essas senhoras estão aqui, humildemente me reporto como um cidadão, porque acredito nisso, amanhã não vou estar deputado, mas acredito como cidadão que a transformação da nossa sociedade e que as mudanças que nós precisamos ter para construir essa sociedade mais justa, mais humana e mais solidária, passa por investimentos maciços na educação. Sempre defendi, professor Pedro Chaves, que os 100% dos recursos do pré-sal fossem para a educação. Ficou 75% e 25% para a saúde. É uma riqueza nova. Acho que quando o Brasil preparava-se para dar um passo à frente, nós demos 30 para trás em função dessa crise, mas a superação dessa crise não tem outra saída. Nós temos sim que fazer muitas estradas, nós temos sim que construir muitos prédios, nós temos que fazer muita coisa, mas se nós não fizermos primeiro esses investimentos em educação, nós vamos ter um crescimento volúvel, um crescimento frágil, um crescimento de bolha. Nós precisamos construir as bases sólidas do nosso Estado, do nosso país, com esses investimentos em educação. E, sem dúvida nenhuma, os passos primeiros é a criação da escola em tempo integral no ensino fundamental. A rede pública oferecer esse ensino de qualidade para dar ao filho do carvoeiro mais humilde, mais pobre do nosso estado, lá do interior, a mesma qualidade de ensino de uma escola particular de Campo Grande, de uma pessoa abastada, rica, para dar
essas oportunidades. Nós não podemos tirar o sonho das pessoas. Quando as pessoas perdem o sonho, essa crise tirou o sonho de muita gente. E Mato Grosso do Sul, acho que vai ser a bola da vez do nosso país. Um grande momento nos aguarda, um grande momento da história e econômico para Mato Grosso do Sul, e nós possamos, com todo esse crescimento, com toda essa projeção positiva que nós temos no Mato Grosso do Sul, termos aqui a escola em tempo integral saindo na frente desse país, do nosso Brasil, porque, com certeza, esse é o futuro. O vice-presidente da Comissão de Educação do Congresso Nacional, senador Pedro Chaves, do PSC, destacou a diferença entre educação integral e educação em tempo integral. A gente usa educação em tempo integral quando a gente quer dizer que vai ter de manhã e à tarde, 7 horas por dia, 8 horas por dia. Em tempo integral. Pode ter 4 horas de matemática de manhã, 4 à tarde, 2 de manhã, 2 à tarde, etc, etc. Educação integral é muito mais do que isso. É integração entre as atividades da manhã, atividades da tarde. Eu vou supor que alguém esteja dando aula de matemática de manhã, uma aula teórica, bacana, etc. Está falando sobre percentagem, juros e etc. De manhã. Aí à tarde, essas crianças são levadas ao Mercadão, uma atividade. No Mercadão ele vê o preço do feijão, do arroz, do feijão, vê a percentagem, pede desconto e verifica se é possível. Ele fez exatamente um link entre a teoria de manhã e uma atividade efetiva à tarde. Em biologia, por exemplo, estuda um pouquinho de botânica. De manhã estuda sobre folhas, tipo de folha e etc, etc. De manhã. À tarde, vai lá no horto, na praça, etc., e verifica em loco, né, as folhas, etc. Então, ele fez também um link da teoria com a prática. Então, é isso que é importante. Que haja, quando fala educação integral, é que haja, na verdade, uma relação íntima entre uma atividade e outra. E que seja uma coisa só, praticamente, com temas transversais. Não é possível apenas você aumentar o tempo de duração do aluno na instituição, na escola. Ele ficar lá o dia todo, ele ficar enjoado, o mesmo conteúdo, às vezes apenas prolonga as aulas de matemática, português, história, geografia, etc., se não houver, na verdade, uma associação entre o que ele estuda de manhã e o que ele vai ver à tarde. À tarde tem que ser atividade, relativo às atividades de manhã ou vice-versa. O senador também defendeu que deve haver mais integração entre as disciplinas desenvolvidas. Não adianta nós dobrarmos o período. Se você hoje de manhã, você dá 4 horas e à tarde você pega a mesma coisa, você apenas dobra o período. Pelo contrário, ele vai ficar enjoado, ele não vai aguentar a escola vai se tornar chata para ele. É necessário que haja atividades diferenciadas. Quando ele estuda teoria musical de manhã, à tarde ele tem que estar no instrumento, ele tem que estar realmente nessa atividade efetiva. O Plano Nacional de Educação, em vigência, indica que até 2024, talvez a gente consiga atingir essa meta que não foi atingida, de 50% das escolas públicas em tempo integral e 25% dos estudantes com acesso a pelo menos 7 horas de ensino por dia. Nós esperamos que essa meta seja atingida. Só que é preciso ficar claro que não basta aumentar a carga horária. Essa mudança precisa vir acompanhada de outras. Há que haver modificações no espaço e no conteúdo das escolas. O ambiente educacional tem que ser atrativo, tem que ter professores entusiasmados e uma atmosfera que permita olhar para o futuro. Isso é essencial. O professor é o espelho da escola. Ele tem que entrar na escola motivado, feliz, alegre, otimista. Não ir na escola para falar dos seus problemas. Isso acontece muito. Às vezes o professor cansado, exaurido, baixo salário, ele leva todos esses problemas para a sala de aula. E isso o aluno absorve e torna o aluno um aluno realmente desmotivado totalmente. Lembra sempre que o professor é a célula máter realmente da escola, do sistema ensino-aprendizagem. Ao citar dados estatísticos que apontam queda de 46% nas matrículas em escolas de tempo integral, o senador Pedro Chaves apontou como saída uma inovação para o ensino fundamental por parte do Estado. Nenhum país consegue crescer com educação claudicante e desvinculada do mundo real. Essa audiência trata da introdução do ensino integral
na educação fundamental. Eu vejo como viável e imprescindível a sua implantação, embora as matrículas em tempo integral do ensino fundamental tenham caído 46% no ano passado. Esse que é o dado que nós teremos que debruçar e entender. Quer dizer, nós tínhamos um número X de alunos em tempo integral. De um ano para outro caiu 46%. Deixaram de fazer o tempo integral para ir para o tempo parcial. De acordo com os dados do Censo Escolar, da Educação Básica de 2016, divulgados pelo INEP, o percentual de alunos em tempo integral nessa etapa de ensino passou de 16,7% em 2015 para 9,1% em 2016. Será que não é por causa desse modelo que eu falei no início? Será que esse tempo integral apenas dobraram o número de horas e os alunos se cansaram? Ou será que foi necessidade dos pais, que os alunos já desde pequeno começassem a trabalhar para poder ajudar o sustento da casa? Então é um dado muito preocupante. Não adianta nós falar só tempo integral se nós não tornarmos realmente uma educação atraente, onde o aluno se sinta motivado, onde ele entenda que ele está crescendo. Para o presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, Roberto Botarelli, a melhoria na qualidade do ensino está aliada aos investimentos e à valorização do professor. Há uma necessidade urgente de que a gente melhore a qualidade das nossas escolas públicas. Mas para que isso aconteça, não adianta a gente aprovar um Plano Nacional de Educação onde foi discutido com a sociedade, onde está previsto o aumento de recursos para investimento na educação, como 10% do PIB nacional. E um dos meios em que a gente apontou para que a meta fosse cumprida seria os 75% do pré-sal e 50% do Fundo Social do Petróleo. E que, infelizmente, esse governo que está aí, privatizando os postos do pré-sal, tira a possibilidade da gente alcançar a meta do 10% do PIB nacional, como ocorre nos grandes países e nos países desenvolvidos do mundo. Porque sem recurso, muito difícil a gente melhorar a qualidade da escola. Porque o profissional da educação, o professor, é uma das profissões que leva mais trabalho para casa para dar conta dos seus afazeres dentro da escola. E isso acarreta a desmotivação, o cansaço e a doença, porque ele não trabalha na escola. Além de ele ter que cumprir a sua jornada de 8 horas diárias na escola, aos seus finais de semana e seus feriados são altamente comprometidos para dar conta de cumprir o que é determinado pela Secretaria e pelo Estado. E isso nos preocupa, pela saúde do trabalhador, porque não adianta querer cobrar da educação de quem está na sala de aula, sendo que não é oferecidas as condições mínimas necessárias para que isso a gente possa alcançar. Ainda para o presidente da FETEMES, as condições atuais oferecidas aos docentes não proporcionam qualidade no ensino. Não adianta falar que nós vamos implementar a escola de período integral nas estruturas que nós temos hoje. Não adianta querer implementar a escola de período integral com professores que dão aula em mais de uma unidade escolar. 60% dos nossos professores da rede estadual dão aula em mais de uma unidade escolar. Nós temos que passar a fazer com que o professor permaneça todo o seu tempo em uma única unidade escolar, para que ele possa conhecer a família, para que ele possa conhecer o aluno, para que ele possa acompanhar o dia a dia da unidade escolar, para estar debatendo e estar discutindo para melhorar a educação. Quando nós temos trabalhadores de educação trabalhando em 3, 4, 5 unidades escolares, ele passa mais tempo aqui em Campo Grande, se deslocando no trânsito do que dentro da escola. E isso traz o desgaste físico, mental, que acaba influenciando o seu rendimento na sala de aula. A seguir, vamos ouvir a opinião de especialistas em educação. Até já!
Ao alcance das mãos, um canal de comunicação direta entre o Legislativo Estadual e o cidadão. É o aplicativo para celular da Assembleia Legislativa. Quem baixar o aplicativo terá acesso às publicações do Diário Oficial do Legislativo, às páginas virtuais dos 24 deputados estaduais, ao canal de notícias da Casa de Leis, a TV Assembleia ao vivo e as produções em audiovisual que mostram a atuação dos parlamentares e temas importantes para a sociedade. A novidade já pode ser baixada nas lojas virtuais. Tem versões disponíveis para todos os celulares. É a Assembleia Legislativa trabalhando para melhorar cada vez mais a relação entre o cidadão e seus representantes. Voltamos com os debates sobre a educação em tempo integral para o ensino fundamental em Mato Grosso do Sul. Com 99 centros de educação infantil e mais de 16 mil alunos, a Secretaria Municipal de Educação em Campo Grande ainda enfrenta muitos desafios para garantir e ampliar o ensino em tempo integral. Em 2009, a CEMED implantou 2 escolas de período integral. E, de lá para cá, o projeto pedagógico destas escolas foi se perdendo um pouco e não estão sendo operacionalizados da forma como ele foi implantado. E, portanto, nossa equipe, a partir desse ano, já está estudando a alteração desta proposta pedagógica, já estudando também a viabilidade de implantar o ensino integral em outras escolas, onde nós temos algumas salas ociosas. Já temos também, na zona rural, 3 escolas que oferecem, são as escolas do campo, que oferecem aulas em tempo integral, que também serão contempladas com esta proposta pedagógica que a nossa equipe, desde os primeiros dias, quando assumimos a gestão, já estão estudando para que possamos oferecer um ensino integral de qualidade para os nossos alunos. A secretária municipal de Educação disse que as ações para viabilizar mais unidades em tempo integral estão sendo priorizadas, mas é um processo a longo prazo. Nós não temos a estrutura totalmente adequada. E assumimos num momento difícil, mas nós estaremos com a nossa equipe viabilizando, estudando com a equipe a viabilidade de oferecer essa escola integral em algumas escolas que já existem com uma estrutura melhor, que já tenha laboratórios, que tem salas ambientes, que já tem quadras, que já tem um refeitório maior. Não será ainda o ideal. Acreditamos que a partir do ano que vem já estaremos oferecendo vagas para mais alunos, né? Em alguns bairros onde isso é possível. A diferença entre educação integral e a escola de tempo integral foi apontada como ponto primordial para dar início
a implantação dessa modalidade de ensino. Acho que nós temos que ter um princípio de articulação e entender que as duas são possíveis. É possível que eu faça educação integral na escola de tempo integral, mas a forma como elas estão propostas dizem respeito apenas à extensão do tempo na escola. Aí eu concordo com o senador. Mas não sou tão enfática na proposição da BNCC, que foi a terceira versão trazida a público ontem. Primeiro, porque tem questões que precisam ser discutidas na BNCC e que precisam ser discutidas dentro dessa perspectiva da escola pública estatal. E é nessa perspectiva que eu vou discutir um pouco a questão do currículo. Porque não adianta eu discutir a escola de tempo integral como uma questão pedagógica, porque ela não é somente uma questão pedagógica. Ela é uma questão social, ela é uma questão econômica, ela é uma questão cultural, mas, acima de tudo, ela é uma questão bastante específica de seleção e distribuição de conhecimentos. Eu costumo brincar com os meus alunos, a minha mãe não me oferece H2O, ok? Ela me oferece água. Deu para entender? Então, esse tipo de conhecimento só a escola vai poder oferecer, mas ela tem deixado de oferecer esse tipo de conhecimento. E esse é um grave problema. Ela tem deixado de oferecer esse tipo de conhecimento em nome do conhecimento do seu cotidiano. Ninguém precisa entender o que é ser negro, ninguém precisa entender o que é ser índio, ninguém precisa entender o que é ser deficiente nesse país. Ok? Porque isso, hipoteticamente, a educação inclusiva já respondeu. Não, eu não preciso entender o que é ser deficiente, eu não preciso entender o que é ser negro. Eu preciso ter conhecimentos que me façam entender a minha negritude. Eu preciso ter conhecimentos que me façam entender a minha condição de deficiente. Eu preciso de conhecimentos que me façam entender a minha escolha sexual. Essa questão, eu acho que, se a gente não discutir currículo, nós vamos apenas estar oferecendo aos indivíduos mais tempo na escola, menos condições de discutir efetivamente quem eles são e que tipo de indivíduo eu quero formar a partir disso. Para a especialista em educação, o conhecimento na sua forma científica, aliado ao currículo dos professores, é o que agrega qualidade ao ensino na escola de tempo integral. Quando eu digo conhecimento poderoso, aí eu vou voltar ao que o meu colega aqui do lado disse. Existe conhecimento dos poderosos. E a BNCC discute o conhecimento dos poderosos, o conhecimento cortado numa classe social. E esse conhecimento cortado numa classe social deixa de ser um conhecimento científico e passa a ser uma condução de saberes. Então, eu não quero uma escola que tenha a lógica do saber para construir a lógica da eficácia. Esse é o primeiro movimento para se pensar numa escola de tempo integral. Eu quero uma escola que tenha uma lógica científica, porque se essa escola é para empoderar os filhos das classes menos favorecidas, ele precisa distribuir conhecimento científico, não é saber, ok? Essa, para mim, é um dado significativo. Não é porque eu sou da academia e que estou fazendo um discurso de esquerda. Já começa aí a grande problemática. Eu sou da academia, eu estou fazendo um discurso pela escola pública, seja ela de direita ou seja ela de esquerda. A minha condição de análise é apenas do currículo, para que isso fique claro. Porque todas as nossas discussões passam por uma discussão básica que é própria da sociedade brasileira. A escola tem que formar os indivíduos, básico. Agora, quem é os indivíduos que eu quero formados nessa escola? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Que tipo de escolarização eu vou propor dentro da perspectiva do tempo integral? Eu só posso fazer uma discussão curricular. Nesse momento, só posso fazer uma discussão curricular, como bem disse a secretária de Educação do município. Eu ainda não tenho escolas fisicamente preparadas para fazê-lo. Então, se eu não tenho escolas fisicamente preparadas para fazê-lo e os recursos para a adequação arquitetônica dessas escolas para esse projeto também podem ser tardias, eu vou construir uma prática curricular não pedagógica, ok? Eu vou construir uma prática curricular que vai refletir sobre uma perspectiva básica, a composição do currículo em tempos alargados. A elaboração do currículo do docente e a formação do aluno como ser único, tornando o cidadão crítico, são pontos fundamentais para a implantação da escola de tempo integral. A última deliberação, eu não lembro se a deliberação que era era estadual, da lei do sistema estadual de ensino, eu não me lembro a data, mas eu lembro sempre do artigo 53, tem que dar às escolas a condição de construir o seu currículo.
E esse artigo nunca foi praticado. As escolas não discutem o seu currículo, né? Eu me lembro uma vez que fui chamada à Secretaria de Educação para discutir a possibilidade de construção de um currículo para a educação infantil. E aí eu falei, a primeira questão que nós temos que saber é o que os professores de educação infantil entendem por currículo. Eu não voltei mais à Secretaria de Educação. Deu para entender, né? É óbvio. Porque existe uma urgência administrativa em construir um documento, e não existe uma urgência administrativa em descobrir para quem é que esse documento vai ter validade. Então, por isso eu enalteço a iniciativa do deputado, porque discutir que tipo de currículo nós queremos para a escola de tempo integral, que otimize a educação de tempo integral, é necessária. E eu não estou falando isso porque eu estudo o currículo, ok? Não é porque eu estudo o currículo. É porque o currículo me permite aproximar-me do tipo de indivíduo que eu quero formado. E o tipo de indivíduo que eu quero formado não é o mesmo que me formou. Não é o mesmo que informou como seria a minha formação. Eu sou um indivíduo crítico e participativo, não é porque eu tenho escolaridade. Eu sou um indivíduo crítico e participativo porque eu tive escolarização. E aí, um parêntese, a minha escolarização sempre foi na escola pública estatal, ela não foi na escola privada. Então, eu tenho mais interesses na escola pública estatal na perspectiva de favorecer os indivíduos no alcance objetivo básico. Quem sou eu? Qual é o papel que eu ocupo neste mundo e qual é o papel que eles querem que eu ocupe? Essa é uma pergunta básica, porque os outros querem que eu seja aquilo que efetivamente eles querem. Pode ser que eu não queira. O presidente da Associação Campograndense de Professores enfatizou as prioridades no currículo da educação fundamental. A prioridade é fazer alavancar com que os jovens sejam alfabetizados, né, que se transformem em cidadãos, que possam, de fato, exercer o seu papel, né, na sociedade, ou a prioridade é simplesmente dar um saber para o aluno, saber ler e escrever, né, falar o nome, etc. e tal, né, enfim, qual é a prioridade da educação? Né, na implementação da escola de tempo integral, quando foi colocada a questão de esvaziar, né, sem dúvida alguma, ele é importante, porque se esvaziou no passado, tem que fazer um estudo por que esvaziou. Né, qual foi o motivo que a escola de tempo integral, tão sonhada por todos, que é o que a gente preconiza e defende, mas por que ele esvaziou? Quais foram os problemas? Porque se não corrigir os problemas, vai esvaziar de novo. Né? Se você não tratar, por exemplo, os problemas sociais, né, e botar a culpa só na educação, ela vai esvaziar. O aluno precisa trabalhar para poder ajudar a renda familiar. Então, de fato, não dá para ficar o tempo todo na escola. Ele até quer. É o sonho do consumo do pai, de toda a família, enfim, de nós, educadores, mas, de fato, ele precisa ajudar no sustento da família e vai esvaziar a escola a tempo integral. Né? Ele não tem condição de esperar os 17 anos para começar a exercer algum trabalho. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, esta mesa, e todos que aqui acompanham, né, a qualidade de profissionais que tem aqui é de tirar o chapéu. Na verdade, eu não acredito que o problema da educação seja na questão profissional e na formação dos professores, daqueles que atuam na educação. Né? Eu acho que tem conhecimento de sobra aqui. E todos os estudos e esforços que são feitos para melhorar, alavancar a aprendizagem do aluno, né, e também dos professores, é realmente muito bem-vindo e tudo muito bem elaborado. O problema é quando você vai na prática. Então, às vezes, compara a educação do Brasil, quando quer comparar a questão do PISA com avaliações de países como Noruega, Suíça e, enfim, países desenvolvidos. Então, fica difícil e é lastimável essa comparação. Nós temos que valorizar os nossos mestres, doutores, enfim, e nós termos a nossa cara, uma educação própria do Brasil, né, do que nós queremos formar, e não ficar comparando, até porque esses países desenvolvidos, né, eles cumpriram a etapa do estado de bem-estar social e deram toda a condição para que a educação, a saúde e a segurança pública cumprisse o papel que deveria cumprir de fato. Daqui a pouco você confere os marcos legais para a educação em tempo integral e a importância da formação especializada dos professores dessas escolas. O MS em Discussão volta já. Antes internato. Hoje,
O educandário atende 278 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. Os mais velhos ficam no contraturno da escola e recebem orientação e qualificação. O que eu sou hoje, 60% veio daqui. Educação, aprendizado, uma formação profissional, profissionalismo e afeto com as pessoas. Porque se não fosse esse lugar, eu creio que não estaria aqui hoje. Estaria muitas das vezes na rua, muitas das vezes não exercendo a profissão que eu estou hoje como padeiro, né? Um exemplo, droga, vício, essas coisas que hoje o mundo oferece. Paulo frequentou o lugar no contraturno escolar por 8 anos. Se destacou na padaria e hoje é contratado pela instituição. André é professor de informática no educandário, onde morou por 15 anos. Que não pode parar no tempo, né? Você tem que sempre querer mais, né? Sempre querer algo a mais na sua vida. Isso é exemplo, né? Porque quando a pessoa fala para mim, André, você morou no internato, você não tem pai nem mãe? Não tive. Aí eu falo, mas a sua educação é muito boa, entendeu? Isso que é gratificante. Paulo e André, transformados pela educação. É a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, garantindo a melhor destinação dos recursos públicos. Dados da Secretaria de Educação do Estado revelam que 61% das escolas estaduais já garantem pelo menos 7 horas diárias de atividades com os alunos. Atualmente, em torno de 13% dos estudantes permanecem na escola integral. A meta é chegar a 25%. Durante a audiência pública sobre educação em tempo integral, a coordenadora de políticas para o ensino fundamental no estado citou exemplos de outros países para comparar com a realidade local. Nessa proposta, o estado de Mato Grosso do Sul já tem um avanço. Aqui é um exemplo de do tempo letivo de alguns países. Temos ali a Alemanha como exemplo, ensino fundamental de 9 anos, com hora diária de 6 a 8 horas. É para exemplificar a importância da elevação do tempo, mas também da qualidade proposta dentro dos referenciais, das matrizes, da política que vai ser desenvolvida. Na rede estadual de ensino, nós tínhamos o Mais Educação também. No ano de 2016, atendíamos 5.645 estudantes com essa proposta de ampliação de carga horária. Nós consideramos que era importante a transição de um projeto do governo federal para uma proposta do nosso estado que contemple a educação em tempo integral com uma matriz mais sólida e uma proposta de efetivo trabalho para esses estudantes. Em 2017, continuamos com remanescentes, nós temos 3 cidades com 3 escolas, 10 turmas, porque essa proposta ela vem do governo federal e a escola tem a opção de aderir ou não. Então, das nossas unidades, 31 escolas, 3 permaneceram com a proposta. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos é a questão das políticas desenvolvidas por governo. Quando troca a gestão, as políticas elas são adaptadas ou encerradas. O nosso desafio hoje, quanto governo do estado, foi criar uma lei que foi apresentada à Assembleia e aprovada no dia 29 de dezembro, a lei de número 4.973, que cria a escola da autoria. Qual o objetivo? Ampliar a jornada escolar e o desenvolvimento de políticas direcionadas à melhoria da qualidade do ensino e à formação integral e integrada do estudante. Prioritariamente foi desenvolvido para o ensino médio. Porém, nossa equipe da Secretaria realizou todo um estudo da proposta transitória, implantando em 29 unidades escolares a proposta da escola em tempo integral, da escola da autoria no ensino fundamental.
A educadora enfatizou que a proposta a ser desenvolvida na escola é complexa e deve ir além da ampliação da carga horária. Nós focamos no protagonismo do estudante. A questão da autoria permeia todos os componentes curriculares da Base Nacional Comum e também da parte diversificada. A proposta do Educar pela Pesquisa, o fortalecimento da educação científica. Nós temos que oportunizar ao nosso estudante que ele transforme a informação a que ele tem acesso em conhecimento real, por meio da pesquisa. Construção do conhecimento como algo contínuo, um compromisso com o processo de aprendizagem escolar. Quando eu penso em compromisso com o processo, entra a questão do papel importantíssimo do nosso professor. É o senso de pertencimento com a comunidade, com o projeto que ele está inserido. Nós, profissionais da educação, temos esse papel enquanto eixo social de promover ao nosso estudante essa referência positiva, resgatando os seus sonhos por meio de um conhecimento científico sólido, para que ele possa construir, assim, uma personalidade, fortalecendo a sua linha na questão da cidadania e a criticidade, com proposições de soluções, não apenas crítica a um sistema. Essa imagem é para trazer a questão desse estudante que está no ensino fundamental, essa capacidade de compreendê-lo, do processo de desenvolvimento humano, conhecer as características da infância e adolescência, além de identificar as necessidades individuais. Então, o nosso professor, a nossa equipe, ela precisa estar constantemente em estudo, constantemente participando de ações de formação continuada que vise o seu profissional, o desenvolvimento profissional docente. O estudo orientado, a organização dos nossos espaços, trabalhamos com a média de 32 estudantes. Como foi colocado pela secretária municipal, nós também temos a mesma dificuldade em relação à infraestrutura, por isso iniciamos a proposta de forma gradativa, com 4 a 5 salas de aula dentro das nossas unidades, para que gradativamente amplie essa proposta, tanto no espaço físico quanto na cultura da escola em tempo integral. No ensino fundamental, a procura é maior, mas para o ensino médio, nós temos essa dificuldade de atendimento em tempo integral por conta das necessidades socioeconômicas, que muitos saem para o mercado de trabalho. As práticas de convivência e socialização é um espaço de aprendizagem, quando eles estão se relacionando nos intervalos, por meio da rádio, teatro e, propriamente, o diálogo. O diálogo é importantíssimo para que esse aluno tenha um pertencimento com o projeto que ele está inserido, e aí ele permaneça. O nosso maior desafio hoje não é proficiência, o nosso maior desafio é a permanência do estudante na escola. Ele precisa gostar dessa escola, mas para isso eu preciso de um projeto político-pedagógico consistente, para que ele se sinta pertencente desse processo. Os marcos legais que prevêem a escola de tempo integral também foram lembrados. Inicialmente, na LDB de 96, esse tipo de escola, ele foi previsto e foi destinado exclusivamente ao ensino fundamental, mas a regulamentação posterior tem ampliado um pouquinho esse escopo, né? Hoje a gente já tem isso mais evidente. Então, além da LDB, né, que traz nos artigos 34 e 87 a ampliação da jornada escolar, que ela deveria ser feita progressivamente, né, a critério dos sistemas de ensino, para o ensino fundamental, como eu disse, né, nas redes, e fechava nas redes escolares urbanas. Nós tivemos, eu acho que é importante a gente mencionar o Fundeb, né, que a lei do Fundeb, ela é considerada muito importante, pois ela especifica os aportes financeiros, né, para as matrículas em tempo integral, e aí diferenciando os acréscimos de acordo com os níveis de ensino, né. Além disso, nós tivemos a resolução número 7 de 2010, que ela fixa diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos, e define
no seu artigo 37, também no parágrafo 1º desse artigo, orientações para implementação da escola de tempo integral, né? E aí ela ressalta, né, essa resolução ressalta que a ampliação, ela deve ser de tempos, espaços, oportunidades educativas, né? E, enfim, também a distribuição de incumbências para essa formação, incluindo aí a família e outros atores sociais, mas, claro, sempre sobre a coordenação da escola e dos professores. Esse é um aspecto importante, né? Além disso, essas diretrizes, né, ela traz também, destaca que, diante do atual cenário educacional, a proposta educativa da escola de tempo integral poderá contribuir significativamente para a melhoria da qualidade da educação e do rendimento escolar, ao passo em que se exorta os sistemas de ensino a ampliarem a sua oferta. Então, essa eu acho que é a contribuição mais significativa também das diretrizes curriculares, né? No plano de 2001, que é 2001, 2011 e 2010, né? Já finalizado, ficou estabelecida a prioridade de tempo integral para as crianças das camadas sociais mais necessitadas, para as crianças de idades menores e para as famílias de renda mais baixa, né? Então, isso, de certa forma, né, caracterizou de forma muito acentuada, né, o sentido compensatório que historicamente tem sido atribuído à escola de tempo integral. Além disso, no atual PNE, que é aprovado em 2014, a sua análise mostra que a questão se tornou mais importante no debate educacional. E aí traz como meta, né, mesmo, o que já foi comentado aqui, até a previsão de até 2024, que a educação em tempo integral esteja no mínimo em 50% das escolas públicas, e de forma a atender pelo menos 25% de todos os alunos, aí falando, né, de uma forma mais ampla na educação básica. Já o Plano Estadual de Educação, eu ressalto que o plano ele traz que a ampliação da jornada escolar, ela visa ao aprimoramento contínuo da aprendizagem, ao desenvolvimento dos estudantes e, ao mesmo tempo, a redução da exposição das situações de risco, da desigualdade, da discriminação e de outras vulnerabilidades sociais. Então, também mantém o mesmo caráter compensatório, além de avançar, mas, por outro lado, avança como o atual plano, né, porque já traz a ideia de educação integral subjacente também, para além do sentido compensatório. A especialista ainda fez uma análise relacionando o tempo na escola com a qualidade do ensino. Ainda não existem pesquisas conclusivas no Brasil que relacionem essa questão, dizendo que, olha, realmente está comprovado que mais tempo na escola, né, se traduz em melhoria da qualidade. Isso existe na fala, mas dados concretos nós não temos ainda. Mas, de fato, a ampliação da jornada escolar, né, pela anexação, digamos, de um turno adicional ou contraturno, entendido como complementar, fundamentalmente distinto do tempo regular e destinado apenas a alguns alunos, pode se configurar, da forma como está colocado, inclusive na proposta do programa Mais Educação, como um passo em falso na busca de melhoria da qualidade da educação brasileira, né? E Cavalieri e outros autores, né, tratam dessa questão muito mais detalhadamente do que eu estou abordando aqui. Mas pode se configurar como esse passo em falso, né? Uma busca que não vai atingir esse objetivo. Uma ampliação da jornada ancorada na ideia de complementação ou de mera ocupação do tempo é insuficiente frente ao desafio populacional que o Brasil tem pela frente. E também isso não corresponde à expectativa da população.
O que existe é uma solução organizacional de tempo integral que, na verdade, não constrói uma escola de tempo integral e nem cria condições para o desenvolvimento da chamada educação integral, mas apenas oferece um regime escolar diferenciado para os alunos mais necessitados. Pegando como base a Cavalieri, alguns dados que ela aponta, eu destaco três aspectos. Primeiro, não temos construções escolares preparadas para a rotina em tempo integral e todas estão ocupadas por, no mínimo, 2 grupos de alunos por dia. Construir e reformar escolas é condição sine qua non para um projeto de médio e longo prazos, né, que se almeja a implantação das escolas de tempo integral. Claro que a gente já ouviu a fala da secretária municipal de educação, que ela diz que existem em algumas regiões, né, aqui tratando especificamente de Campo Grande, existem algumas regiões que já tem salas ociosas, né, em decorrência dessa migração, né, existente aí. Mas então, isso é possível. Para um começo, é possível, é uma forma de começar, utilizando os espaços existentes, mas não é a solução, né? A gente sabe que esse espaço é muito importante. Você também não pode deixar umas crianças fora, dizendo, alguns vão ser privilegiados, vão, né, estar na escola um tempo integral, mas outros vão ficar fora porque não tem espaço. Então, precisa muito cuidado com relação a isso. Outra condição é formular e aperfeiçoar os modelos de trabalho, articulando as áreas disciplinares, temáticas, né? E aí entra a questão da discussão curricular, que a professora Fabiani muito bem já colocou. Outra questão é aumentar o efetivo de professores e incorporar regularmente e não precariamente, como a proposta do programa Mais Educação, né, que trabalhou e trabalha, né, com estagiários e outros profissionais da própria comunidade, né, sem definir que o trabalho no período integral deve ser com profissionais formados, qualificados para o papel, para a função, né? Então, seria incorporar, né, aumentar esse efetivo de professores, incorporar regularmente, não precariamente, profissionais de diferentes formações. É possível, mas tem que ter critérios para isso, para além dos professores, né? Então, sem essas mínimas condições, isso é possível até, né, desvirtuar caminhos e naturalizar a precariedade do trabalho educacional, justamente quando se pretende fortalecê-lo. Então, esses cuidados são importantíssimos, né? Outro ponto que ganhou destaque foi sobre os professores, que durante a formação experimentam na prática a educação em tempo integral. Para a pró-reitora de Ensino e Graduação da UFGD, os profissionais precisam dessa vivência. As universidades também são constantemente desafiadas a construir um processo de formação integral dos seus estudantes, mesmo nos cursos que não têm um turno integral de funcionamento, como é o caso da maioria das licenciaturas. Então, como aliar essa educação integral também com os nossos estudantes, que muitas vezes vêm de espaços de regiões próximas, mas que têm esse deslocamento e às vezes não há o tempo suficiente para ter uma educação integral, uma educação integrativa, né, nesse sentido. Não só, mas principalmente as licenciaturas e a formação continuada de professores ofertados esses cursos pelas universidades devem ser capazes de propor aos seus estudantes essa formação integral, uma vez que são esses licenciados que futuramente atuarão nas escolas, né, de educação básica, para que os professores e os gestores da educação básica possam desenvolver nas escolas uma formação integral. É fundamental que eles próprios tenham vivido essa formação integral nos seus cursos de graduação, nas nossas universidades. Então, nós temos que nos preocupar muito com isso, não só com a formação do currículo. Porém, gostaria de ressaltar que é uma preocupação grande das universidades a formação
principalmente nas licenciaturas. E gostaria de ressaltar também nessa casa que, em consonância com a Resolução 02 de 2015 do Conselho Nacional de Educação, nós conseguimos, na UFGD, com que todos os cursos, os 19 cursos de licenciatura, tivessem a ampliação que preconiza a Resolução 2 do Conselho Nacional de Educação. O proponente da audiência pública, deputado Felipe Orro, do PSDB, criou uma comissão para elaborar um documento com as propostas e sugestões apresentadas para ser encaminhado às autoridades do setor. O MS em Discussão fica por aqui. Esperamos ter contribuído para que você, cidadão, fique mais informado sobre os temas debatidos aqui no Legislativo Estadual. Acompanhe a nossa programação no canal 9 da NET, nas redes sociais e também pelo aplicativo da Assembleia Legislativa, disponível nas lojas virtuais. Até mais!